Muito obrigado, pastor Arilton, por esses momentos de saúde extremamente importantes. E agora, nessa segunda-feira pela manhã, 5 da manhã, estamos aqui no nosso momento de oração. Quero convidar você que tenha um pedido, algum agradecimento especial, para estar compartilhando com a gente também nas nossas redes sociais. Infelizmente, não conseguimos ler todos e compartilhar todos aqui por conta do tempo, mas a nossa equipe sempre está orando por todos os pedidos colocados nas redes sociais. Hoje temos alguns pedidos especiais. O Alexandre diz assim: moro em Araranguá, Santa Catarina. Venho pedir que nos ajude com orações, pois as trevas estão por cima da cidade. Precisamos urgentemente das orações do povo de Deus para que Ele nos ajude e nos proteja. Amém. A Edenilde Tavares da Silva diz assim: por favor, poderiam orar por mim? Fiz uma inscrição para emprego pelo site de uma empresa postada, porém até agora não me chamaram. Já fiz 3 inscrições. Peço oração por essa porta de emprego. Me chamo Idenilde e sou da cidade de Senador Canedo, em Goiânia. A Ismênia Nayamusa diz assim: boa tarde, irmão. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Peço oração por mim, pois estou vivendo no período de mudança de vida para seguir a Jesus. E está sendo difícil largar algumas coisas. Mas confio em Jesus, por isso peço que orem por mim, e creio que irei conseguir. Rafael Magalhães diz assim: peço oração por mim, por meu filho Davi e minha esposa Lucimara, e pelo evangelista Bianca, que está hospedado na minha residência. Está em missão aqui na minha cidade. Obrigado e que Deus os abençoe. Antes de nós orarmos por esses pedidos, essas bênçãos, esses pedidos também sobre livramento, sobre vida espiritual, eu gostaria de compartilhar um breve versículo da Bíblia com vocês. Em Salmos, capítulo 32, versículo 7, diz assim: tu, Senhor, és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramentos. O nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso abrigo. A quem é que nós podemos nos refugiar? E esse verso diz assim: o Senhor nos preservará das angústias. Eu não sei qual é a angústia que você está passando, qual é a escuridão que você vem enfrentando, quais são as densas trevas que paíram sobre a sua vida. Mas tenha certeza de que Deus vai te livrar dessas angústias, porque Ele quer te encaminhar em direção à salvação. Ele tem um propósito para a sua vida especial reservado hoje. Ele tem bênçãos a serem derramadas. E é por isso que nesse momento eu convido você também a, se você conseguir, se colocar de joelhos e fechar os seus olhos para nós elevarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, nós estamos aqui nessa segunda-feira pela manhã, Pai, bem cedinho. Por todos esses pedidos especiais nós colocamos agora em oração, Pai. O Senhor sabe de tudo que eles estão enfrentando, das trevas que pairam sobre as suas vidas e de tudo que eles necessitam também, Pai. Nós não gostamos, Pai, de viver em trevas, nós não gostamos de viver uma vida de pecado, nós não gostamos de viver cercados de pessoas que nos levam para o mau caminho, Pai. Mas, por favor, nos dê esse livramento. Que a nossa vida espiritual ela possa progredir a cada dia mais em direção à salvação. Que o nosso contato contigo aumente a cada dia mais. E que todas essas forças do mal elas possam se dissipar, Pai. Elas possam ir embora, para que unicamente os teus santos anjos e a tua presença habite juntamente a nós. Por favor, nos abençoe imensamente e atenda também cada pedido que nós temos reservado em nossos corações. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe das nossas vontades, mas o Senhor também sabe que a tua vontade é soberana, Pai. E é por isso que nesse momento pedimos que o Senhor atenda tudo conforme a sua vontade. E nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Retornamos agora para esse momento especial do estudo da Bíblia. Agora é o momento de você parar um pouquinho para nós estudarmos a Palavra de Deus. Pega lá a sua Bíblia, pega aí no celular, de repente você pode abrir no celular ou pode pegar aí na estante a sua Bíblia. Nós vamos estudar a Palavra de Deus, é o momento de nós nos aprofundarmos naquilo que o Senhor quer falar para nós. Lembra, nós estamos falando um pouquinho sobre o tema, uma série, o propósito da nossa existência, como viver uma vida extraordinária. Deus nos chama para viver uma vida extraordinária, não uma vida medíocre e ordinária. Se você tem vivido uma vida medíocre, o que é uma vida medíocre e ordinária? Uma vida na média,
dentro da ordem comum das coisas. Mas o chamado de Deus é para viver uma vida extraordinária fora do comum. Quando meus filhos estavam aí no ensino médio, ali no ensino fundamental, às vezes eles chegavam para mim: pai, consegui tirar a média. E eu falava: olha, não tá bom não. E eles falavam: mas fiquei na média, pai. Não, não tá bom. Porque a média, estar na média, é ser o primeiro dos últimos. Eu falava para eles: você quer ser o primeiro dos últimos ou quer ser o segundo, o terceiro dos primeiros? Então aumenta esse nível, aí eu brincava com eles. Então o Senhor chama a mim e a você para viver uma vida extraordinária fora da média, fora da ordem comum das coisas. É por isso que nós, nesta manhã, vamos estudar como você é conhecido. Você é conhecido como? Na onde você mora, na sua comunidade, você é conhecido como? Eu já disse aqui, alguns me conhecem por ser parecido com o Jim Carrey, né? Alguns me chamam de Pastor Jim. Mas você é conhecido como? Você é conhecido como? Hoje nós vamos entender como que você deve ser conhecido como um cristão, como que Deus quer que você seja conhecido e entendendo assim o propósito de Deus para a nossa existência. Mas veja, hoje é o dia 30 de dezembro. Não sei se você conhece esse ditador, Saddam Hussein. No dia 30 de dezembro de 2006 foi um marco na história, porque Saddam Hussein foi executado. Ele foi condenado à morte porque milhares de pessoas morreram lá no Iraque. Ele era um ditador. Então, ele era conhecido como um ditador. Ele ficou conhecido na história como ditador. E hoje, dia 30 de dezembro do ano de 2006, ele foi executado. Ele era conhecido como alguém cruel que matou muitas e muitas pessoas. Um ditador mau. Agora, você é conhecido como? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 13. João, capítulo 13, o verso 34 e 35. João, capítulo 13, o verso 34 e o verso 35. Nós vamos ler aqui como você deve ser conhecido, como eu devo ser conhecido também. Mas antes de entrar nesse tema, entendendo o propósito de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus neste momento. Oremos? Pai eterno, nesta manhã temos o coração agradecido por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo aquilo que nós vivenciamos até aqui. Estamos finalizando mais um ano e temos o coração agradecido, e aqui estamos para ouvir mais uma vez a Tua voz. Nós queremos entender os Teus planos para conosco, o propósito da nossa existência. Então estamos nessa série, então ajuda cada um de nós a entender e compreender os Teus planos. E neste momento estamos aqui com a Tua palavra aberta, então abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos os Teus planos, os Teus propósitos. Te pedimos essas bênçãos, por Jesus rogamos. Amém e amém. Então, capítulo 13, o verso 34 e 35 diz assim: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Perceba, queridos, antes da morte de Cristo, nos 3 capítulos antes da sua crucifixão, do capítulo 10 até o capítulo 13 de João, Jesus vem falando em torno de que vos ameis uns aos outros. Vos ameis uns aos outros. Essa deveria ser a característica identificadora da Igreja de Deus, dos discípulos de Jesus, para os últimos dias da história deste mundo. O amor de uns para com os outros deveria ser essa característica do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Agora, você é conhecido como? Como a igreja deve ser conhecida? Você sabe que esse programa, nós pertencemos aqui à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E às vezes alguns conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia como aqueles que não trabalham no sábado, ou aqueles que são preguiçosos, ou aqueles que não comem carne de porco. Então, essa não deveria ser a característica identificadora da Igreja de Deus, da Igreja Adventista, ou de outras igrejas, ou de outros discípulos. A característica identificadora do povo de Deus deveria ser o amor de uns para com os outros. Ah, queridos, e aí a gente já tem algumas lições muito importantes e especiais. Você é conhecido como? Como alguém que ama o seu irmão? Com alguém, uma igreja que ama? As pessoas olham para a sua igreja e falam assim, poxa, esse povo se ama, esse povo se gosta, eu quero fazer parte desse povo. Ou está sendo ao contrário, a briga, a discórdia, a rancor, a desentendimento. A característica identificadora do povo de Deus, dos discípulos, deveria ser: esse povo ama o Senhor. E aí nós precisamos pensar sobre isso. O amor, ele é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. Sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma coisa. Jesus disse 5 vezes que vos ameis uns aos outros antes da crucificação. Do capítulo 13 até o 17, aparece 33 vezes amor e seus derivados. E 31 vezes o próprio Jesus disse. Então perceba, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser crucificado, ele ficou falando, ó, amor, 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 amem uns aos outros, amem uns aos outros. Ele estava chamando a atenção dos discípulos para esse gesto, essa palavrinha, amor, amor e amor. Tanto que ele repetiu várias vezes. Só que veja, ele é um novo velho mandamento. Ele não é um mandamento novo, mas o novo é que seria uma característica identificadora do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Então, Levítico capítulo 19, verso 18 diz, não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, ele já falou no Antigo Testamento, Deus já tinha falado para nós amarmos o nosso próximo. Então, não é um novo mandamento, mas que seria uma característica do povo de Deus. Então, o novo é isso aí, que seria uma característica do povo de Deus. A surpresa não é esse novo velho mandamento, mas porque seria a característica identificadora e definidora máxima dos seus verdadeiros discípulos. Jesus não disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se guardares o sábado. Não disse isso. Ele não disse, sereis meus discípulos se vocês creem na segunda vinda de Cristo. Não. Se aceitarem o Espírito Santo ou o Espírito de profecia, se crerem no santuário ou no juízo. Não. Embora esses pontos são extremamente importantes e são características, você tem aprendido aqui, são características identificadoras do povo de Deus para os últimos dias ou da verdadeira igreja de Deus. Essas são as características. Mas nós deveríamos, eu e você, deveríamos ser conhecidos como o povo que ama o Senhor, crê nisso, mas que ama o Senhor e ama uns aos outros. Essa seria a característica identificadora. Por isso que a pergunta que devemos fazer, somos um povo amoroso? Ah, queridos, será que eu e você fazemos parte de um povo que ama uns aos outros? Que se ajuda uns aos outros? Essa é a pergunta que devemos fazer. Pessoas tão certas na sua verdade, tão corretas na sua adoração, tão dignas em suas observâncias e normas, mas será que as pessoas estão querendo ficar ao nosso lado? Tão corretas, pessoas tão corretas, mas às vezes no afã de querer defender a palavra de Deus e no afã de, talvez a gente não tenha amado as pessoas, ou cumprido o 11º mandamento. Alguns dizem que esse é o 11º mandamento, amar uns aos outros. Às vezes a gente, para, de repente, defender a verdade da palavra de Deus, nós temos magoado pessoas, nós temos machucado as pessoas, tratando com rudez, com desprezo, mas a mensagem de Deus para mim e para você, e o propósito de Deus para mim e para você, é que nós amemos
uns aos outros. Esse é um grande desafio, não é fácil, eu reconheço. É igual a oração de uma garotinha que diz assim: ó Senhor, faça com que as pessoas más se tornem boas e que as pessoas boas se tornem legais. Se tornem legais. Então, o amor é uma disposição de caráter que leva as pessoas a considerar seus semelhantes com estima, respeito, justiça e compaixão. O amor é, obviamente, esse sentimento inspirado e exemplificado por Cristo e praticado pelos seus servos em seu nome. O amor, ele permeia e rege todo o Evangelho. Foi por amor que Deus enviou Jesus. O amor é o resumo da lei. O amor é a finalidade dos mandamentos. O amor se constitui em um mandamento. O amor é uma das evidências da regeneração. Em resumo, o amor é a essência do cristianismo. É a essência do cristianismo. Precisamos fazer essa pergunta. Somos um povo amoroso? Somos um povo amoroso? Ou temos sido esse povo amoroso? Queridos, o chamado de Deus para mim e para você é que amemos uns aos outros. Agora, olha aí em Mateus, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, fala do julgamento das nações. Eu queria ler aqui para você. Mateus, capítulo 25, o verso 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando te vimos com um estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, os justos que foram salvos nesse grande dia do julgamento são aqueles que tiveram ações práticas. Não somente aqueles que disseram assim: não, eu creio nisso, no amor, na volta do Senhor Jesus. Não. São aqueles que creram nisso, mas colocaram em prática o seu amor, o amor de Deus para conosco, ajudando o seu próximo, vestindo, dando de comida, amando uns aos outros. E ao contrário, se você continuar o texto, a gente não vai conseguir ler todo ele, mas se continuar o texto, aqueles bodes, aqueles maus, os ímpios, eles foram rejeitados, porque eles não fizeram essas coisas. Eles não ajudaram o próximo, não foram na prisão visitar, enfim. Então perceba, são ações práticas, são ações concretas, não apenas no falar. Eu disse esses dias que às vezes nós falamos com o lábio, é inútil ter Cristo nos lábios e o mundo no coração. Não adianta só falar, tem que praticar. Por isso, a pergunta é: temos sido um povo amoroso? Temos amado as pessoas? Então, a ausência de tais obras é prova da ausência de fé. Mas pastor, não é a fé que nos salva? Sim, a fé em Cristo Jesus. Mas a fé que você tem em Cristo é refletido nas obras. Em agradecimento àquilo que Cristo fez por você, morreu na cruz, amou tanto você, te ajudou tanto, e você recebeu esse amor, você tem fé em Cristo Jesus, e em resposta a esse amor, eu reflito esse amor na vida das pessoas. Eu ajudo as pessoas que têm fome, eu ajudo as pessoas que necessitam de roupa, eu ajudo expressando a minha fé através das obras. Então,
fé e obras, você é salvo pela fé, não pelas obras. Mas a fé reflete as suas e as minhas obras. Então, o princípio que se aplica a tudo é o amor. A fé é a mão do amor. A fé é a mão do amor. Então, como diz Tiago, capítulo 1, verso 27, qual a religião pura e verdadeira? Olha aqui, presta atenção nisso. Qual que é a religião pura e verdadeira? Está aqui. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. É você expressar a sua fé através de ações concretas. Então, o pecado extinguiu o amor que Deus colocou no coração do homem. O trabalho da igreja é reacender esse amor. A igreja deve cooperar com Deus na tarefa de erradicar do coração do homem o egoísmo, pondo em seu lugar a benevolência que estava no coração do homem em seu estado de perfeição original. Ellen White diz isso na carta 134 do ano de 1902. Então perceba, o pecado colocou no coração do homem o egoísmo de pensar só em si. E nós precisamos restaurar esse amor altruísta que pensa no outro no coração do homem. Assim Deus veio, morreu na cruz, mostrando o seu amor altruísta, pensando no outro, pensando em nós. E nós precisamos refletir esse amor de Deus na vida de outras pessoas, amando uns aos outros. Nunca houve tempo em que fosse maior a necessidade do exercício da misericórdia do que hoje. Estamos em uma contagem regressiva. Vemos que o mundo vai de mal a pior. Falta de amor e misericórdia. E qual a nossa missão como igreja? Vou lhes dizer, é amar o próximo. Este é o maior evangelho. Esta é a maior pregação. Isso é refletir Jesus. E o convite de hoje é que voltemos à essência do cristianismo primitivo. Vamos amar as pessoas. Você com certeza está hoje no dia 30 agora, e com certeza você participou de alguma cerimônia especial ali, comendo, bebendo, comemorando a passagem do Natal, ou comemorando o Natal. Mas talvez você só pensou em si. Você comeu, você se empanturrou de coisas, de bebida, de coisas boas. E benção, não tem nada, não tem problema você fazer esse momento com a família, né? Não há nada de errado nisso. Mas você tem pensado no próximo? Talvez tenha pessoas que não tiveram nenhuma ceia, não tiveram a oportunidade de comer nada especial no Natal. Quem sabe começar aí o ano fazendo um propósito de Deus de ajudar mais as pessoas. Talvez alguém que está no seu bairro, talvez próximo de você, talvez alguém que está perto, alguém da família, enfim, não sei. Faça um propósito com Deus nesse ano de cumprir o plano de Deus, de amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Faça esse plano, esse propósito para com Deus. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo nos amou dessa forma, se Ele morreu por mim e por você, quando ainda éramos pecadores, por que não amar as pessoas como Cristo nos amou? Claro que é um desafio, sim, mas nós precisamos refletir esse amor na vida das pessoas, amando uns aos outros. Por isso, nesta manhã, o propósito de Deus para a sua existência é que você ame as pessoas à sua volta, amem uns aos outros. Então, esse amor provém de Deus. Não é fácil, mas esse é o plano de Deus. Você deve ser conhecido como um cristão, como uma igreja, como pessoas que amam uns aos outros. Não que fica brigando, não que fica se desentendendo, mas que amem uns aos outros. Essa é a característica identificadora do povo de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Nisto conhecerão, se sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns
para com os outros. Quem sabe nesse final de ano, onde você está finalizando mais um ano, quem sabe olhar para trás, o quanto você tem amado a Deus e as pessoas. Você tem amado a Deus? Então, se você realmente ama a Deus, o amor de Deus vai refletir na sua vida e você vai amar as pessoas. Amem uns aos outros, essa é a ordem de Deus. Esse é o 11º mandamento. Amem uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Então, quem sabe fazer um plano, um propósito, não de ter uma casa melhor, não de ter um carro melhor. Você pode fazer esses planos, não tem nenhum problema com isso. Eu quero nesse próximo ano, a minha resolução, o meu plano é comprar um carro, é comprar isso, é ganhar mais. E você pode fazer esses planos, mas quem sabe colocar dentro do seu plano, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Coloca ali na sua resolução de começo de ano, amar uns aos outros. Que Deus abençoe você, para que o amor de Cristo inunda o seu coração e você reflita esse amor na vida de outras pessoas. A característica identificadora do povo de Deus é o amor de uns para com os outros. Que bênção pela sua oração, pela sua decisão. Que nesse próximo ano possamos amar mais a Deus e amar também uns aos outros. Essa é a característica identificadora do povo de Deus. Esse é o plano, o propósito de Deus para mim e para você, para que possamos refletir o amor de Deus na vida de outras pessoas. Que você tenha um feliz ano novo aí, que esse próximo ano seja um ano abençoado por Deus, para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Eu queria fazer uma oração por você, por mim, agradecendo a Deus por mais esse ano e que Deus abençoe você nesse próximo ano. Oremos? Eterno Deus, amado Pai, agradecemos por tudo que aconteceu durante esse ano. Estamos finalizando esse ano e queremos cumprir os Teus planos, os Teus propósitos para o próximo ano, Pai. Então nos ajude. Hoje entendemos que um dos Seus planos é que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração, mas amemos também uns aos outros, que amemos o próximo como a nós mesmos. Então nos dê essa bênção de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então nos ajude e perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Pedimos por Jesus. Amém e amém. Então que Deus abençoe, você tenha um feliz ano novo e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.